está iniciando a segunda edição do Escola Digital, e aí, como a gente estava conversando um pouquinho antes da gente gravar oficialmente aqui, o objetivo desse programa de Escola Digital é levar conteúdo pertinente aí para toda a comunidade da educação, que se estende a gestores, a professores, as famílias, enfim, a comunidade como um todo, porque, bom, a informação qualitativa sempre foi fundamental e necessária para a educação, mas agora, em especial, com esse movimento que a gente está, por conta da pandemia, existe aí um gap muito grande e uma necessidade muito grande das escolas de buscar informação e de se prepararem para conseguir atender a todas as demandas agora, da forma como estão acontecendo e da maneira como as escolas estão sendo solicitadas. Então, me apresentando de forma rápida, eu sou o Daniel, da DBAR Design, e a DBAR tem uma pasta de educação e desenvolve um projeto de escola digital, e hoje nós temos como pauta para o nosso programa uma provocação boa. No programa de hoje nós demos o nome de Ponto Edu, a transformação da escola de hoje e uma visão de futuro sobre a cultura digital na educação. Vocês estão me vendo de lado aqui, para quem estiver assistindo a gente, é porque eu estou lendo uma colinha, tá, gente? Não tem essas formalidades de não usar o recurso da cola aqui. Bom, junto comigo, eu vou pedir para elas se apresentarem. Tá, a Aline Santos é comunicadora, especialista em plataformas colaborativas para o engajamento de causas e monitoramento de políticas públicas. Com experiência em gestão de comunicação e de projetos, atua desde 2011 no terceiro setor, onde realiza projetos de acessibilidade comunicacional, articulação em rede, impacto social, mapeamento de práticas educacionais inclusivas e desenvolvimento de portais e ambiente EAD acessíveis. Está na coordenação do User Experience para Minas Pretas, iniciativa que promove a equidade de mulheres negras na tecnologia em User Experience Design. Antes de eu apresentar as demais meninas, bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Fiquei muito feliz com o convite de estar aqui nessa conversa para falar de cultura digital, que é uma paixão para mim. Que legal, depois você vai contar um pouquinho dessa história para a gente do Minas Pretas aí. Bom, Bruna Maia, pedagoga, especialista em coordenação pedagógica, membro fundadora do GEP, é assim, Bruna? Isso. Legal. Grupo de Estudos em Práticas e Pesquisas de Ilhabela, atua no município de Ilhabela há anos, com experiência como professora de fundamental, formadora de professores, diretora e coordenadora pedagógica. Então, a todos que estão nos assistindo e a todos que estão participando do programa, morram de inveja. Bruna é professora em Ilhabela. E aí, Bruna, tudo bem? Tudo bem. Também estou bem feliz de participar hoje dessa conversa com vocês, até porque a gente está num momento aí de aprendizado, né? Todas as informações e a troca de experiência nesse momento é importante. Que bom. Bruna, em especial, eu já conheço um tempinho, meninas, Aline e Viviane, eu estou conhecendo agora. A Bruna, eu tive o privilégio de trabalhar por um tempo com ela em Ilhabela. Um prazer que você está aqui com a gente. Eu conheço o teu trabalho e sei da tua responsabilidade em educação aí. Muito bem. Viviane Cupelo, pronunciei correto seu sobrenome? Olha, Viviane? Cupelo ou Cupelo? Cupelo. Mas qual que é o certo? Cupelo? É Cupelo. Cupelo. Viviane Cupelo é professora de educação básica, pedagoga especializada em gestão escolar e atualmente cursa MBA em gestão de pessoas. Atua há 20 anos na área de educação, lecionou por 15 anos em turmas de educação infantil e ensino fundamental 1, atuou também como coordenadora pedagógica, apaixonada por artes, pela educação e pelas pessoas, e fundou a CAPAS, Ações para a Educação, uma empresa que promove capacitações, treinamentos, cursos, palestras, workshops e ações pedagógicas e sociais nos diferentes ambientes de aprendizagem. Ou seja, a gente tem um time hoje completo. Bom dia, Viviane, tudo bem? Bom dia, Daniel, tudo bom? Tudo bom, Aline? Tudo bom, Bruna? É um prazer, é uma alegria, fiquei muito feliz com o convite. E como a Aline falou, a gente fala de educação, o olho brilha, né, Bruna?
E aí é muito prazeroso trazer isso para alcançar mais pessoas e ajudar quem precisar. Que legal. Para nós também é um privilégio ter você aqui. Bom, meninas, sem nos estendermos muito, então, estamos apresentados. E aí, a primeira deixa que eu quero dar para vocês aí é: a crise trouxe benefícios para a educação? E aí, vamos fazer uma rodada de fala de cada uma de vocês aí? Depois a gente pode debater um pouquinho. E aí, assim, até para quem está nos assistindo, gente, a dinâmica de falar não precisa ter aquela coisa da pauta certinha, é como a gente faz na educação, no debate, conversando, uma participa com a outra e vamos embora, tá bom? Vamos lá, trouxe benefício para a educação, gente? Quem quer começar? Eu queria. Vai lá. Eu acho que é assim, há muito tempo a gente vem falando que a escola precisa mudar um pouco essa maneira de ensinar, né? Há muito a gente vem dizendo que do jeito que está não está bom, que as crianças, a gente não está conseguindo chegar no aluno, que as nossas metodologias elas estão um pouco ultrapassadas, né, para essa geração que já é 100% digital, que nasceu numa era já 100% digital. E aí, no começo desse ano, no planejamento da escola, um dos temas que eu conversei muito com os meus professores foi esse, né, que a gente precisava achar uma linguagem que a gente conseguisse chamar a atenção do aluno e que a gente conseguisse brigar com as questões aí tecnológicas, né, que é o uso do celular, do tablet, os games e tudo que estava. E aí a gente chegou a meio que esboçar assim, então vamos começar a pedir para as crianças, dentro das matérias que forem trabalhando, fazer os tutoriais. E aí a gente cria um canal no YouTube, a gente coloca os vídeos dos alunos e tal. E a gente foi conversando e passou. Só que a gente não esperava que tão rapidamente, tão bruscamente, isso teria a escola teria que fazer isso, só que assim, de uma maneira forçada, né? Porque a escola não teve tempo de se preparar para isso, né? Como seriam essas aulas, que tipo de orientação nós teríamos, com quais equipamentos, por quais meios. Então, eu acho que eu ainda brinquei com alguém essa semana, eu falei que a gente teve que aprender pela dor, né? A gente não teve um tempo para se programar para isso, né? A gente teve que chegar e pronto. E agora, como é que a gente faz, né? E isso tem sido um processo bastante dificultoso, pelo menos do que eu tenho visto na rede onde eu trabalho. Não por falta de vontade do professor, mas por esse não saber, né? Como é que eu crio um canal, como é que eu faço uma gravação, como é que eu edito um vídeo, como é que eu faço uma leitura e coloco a página do livro junto. Então, eu acho que isso está sendo um processo que tá mexendo muito, né, com cada professor, com cada educador, dentro das escolas, e eu brinco assim que eu também precisei encontrar o meu lugar, né? O meu lugar de coordenadora de uma escola virtual, né? Uma escola em que eu não vejo as pessoas, eu não vejo os alunos, eu converso com os professores, converso às vezes com alguns alunos, mas eu não estou ali, né? Naquele contato diário, olhando nos olhos e vendo assim o que está acontecendo, aonde eu posso ajudar. Eu acho que isso está sendo bem difícil, assim, gerenciar tudo isso, né? Pela maneira como aconteceu. Eu acho que a gente está ainda meio que sem saber onde a gente está pisando, né? Eu não sei nas outras, para vocês, como é que está sendo, mas para a minha escola, a gente está entrando na 4ª semana de trabalho remoto. E aí fica essa diferença, né? A educação remota não é a mesma coisa que a educação à distância. Então, como é que a gente lida com tudo isso e como é que a gente se programa, né, para poder tentar levar o mínimo de conhecimento possível para esses alunos de uma maneira que não seja tão difícil para o professor, né, porque os professores na primeira semana foi uma loucura, e eu falava assim, meu Deus, como é que a gente vai conseguir, né, fazer e trocar isso, assim. E tem sido, a cada semana a gente está precisando fazer ajustes, porque a gente ainda não chegou no que a gente considera que seja o ideal para esse momento.
Eu acho, Bruna, assim, se eu posso contribuir no meu lugar de fala, que atualmente não estou em escola, mas continuo com a escola, né, no meu trabalho, na CAPAS, dentro de casa como mãe, porque eu tenho uma pequena que está na alfabetização, então, além de ser uma série importantíssima, estar nesse momento de forma remota causa uma desacomodação para todo mundo, né? Então, eu vejo sim que a gente teve que se reestruturar da noite para o dia, praticamente de uma sexta-feira para uma segunda, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Vejo, enquanto professora, me empatizo com a dificuldade, porque eu também teria dentro de sala de aula, me empatizo com a dificuldade no lugar de gestora, porque eu imagino que é um outro lugar que você está ocupando, né, de forma distante, que não é uma educação à distância, concordo com você, mas é um lugar de distância de um novo olhar, com uma nova necessidade, né? E que requer uma aprendizagem nossa constante. E se a gente está tendo que customizar essa aprendizagem para a gente, entender o que é essencial para a gente aprender, mais importante ainda é a gente customizar e ver o que é essencial para passar para esse aluno, né? Então, acho que se trouxe benefício, a gente teve uma disruptura enorme dessa metodologia, está tendo que buscar uma forma mais efetiva de ensinar e está cada um caminhando de uma forma. Todo mundo vai chegar num resultado satisfatório, né? Espera-se que ninguém sabe, ninguém tem receita de bolo, eu acho que ninguém, se perguntar, eu falo que é pergunta de $1 milhão, porque ninguém tem essa resposta. Mas eu acho que está todo mundo aí nessa busca constante e vejo que a gente vai ter benefícios, sim, para todo mundo, do triângulo inteiro. Colaboradores, que incluem os professores, os alunos e o corpo docente. Eu acho que desse cenário de educação fica, dentro do contexto que a gente está vivendo, ele escancara uma série de desafios que a escola já tinha. Então, a relação com as famílias, a questão do planejamento, o uso de recursos tecnológicos, o repensar o jeito de dar aula, tudo isso fica muito evidente num contexto como esse. E o que eu tenho notado é que a maior dificuldade é tentar transpor a escola que a gente conhece para o ambiente digital, quando, na verdade, a escola ela não cuida, ela não lida somente com as questões de aprendizagem, com as questões cognitivas. Até porque quando você ouve relatos de professor e de profissionais de educação de uma forma geral, num contexto em que todos os segmentos, todos, o Daniel já está mais acostumado porque ele costuma trabalhar remoto, mas a questão do convívio, ela está muito fragmentada. Então, a gente não vê todo mundo junto, a gente vê grupos pequenos de pessoas reunidas. Então, aquele caráter vivo de um ecossistema, a escola não é um lugar, a escola é um ecossistema, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso no ambiente online, ele empobrece. Então, a tecnologia, esse contexto digital, ele acaba escancarando aquilo que a educação pode ser de potência no contexto digital e aquilo que ela pode oferecer de ampliação de desigualdade. Acho que isso que, para mim, ficou mais evidente dentro desse contexto. Sei que a gente está olhando aqui do ponto de vista de benefícios, mas eu falo assim, mas Aninha, você está falando de desigualdade no campo do benefício? Sim, porque se torna urgente que a gente faça, que a gente adote ações para reduzir desigualdades, não só de acesso a meios tecnológicos, como de ampliação desses recursos, do uso disso para aumentar a acessibilidade, principalmente para aqueles alunos que já tinham alguma dificuldade de aprendizado. Então, para encerrar essa rodada, é dizer o seguinte, tem vários estudos que comprovam que o uso de tecnologia ele beneficia mais quem já tem um alto desempenho, os alunos que já têm algum repertório. Se não é feita uma boa mediação, essa desigualdade aumenta. Então, aquele que tinha dificuldade, precisava de uma mediação maior, ele pode ficar para trás. Então, quando a gente retomar a vida escolar, vai ter que ter um cuidado muito maior com aquilo que já precisava de cuidado. Então, como que a gente coloca todo mundo de novo no mesmo lugar que eu digo no espaço, e consegue olhar para a singularidade desses indivíduos, porque tanto o digital quanto lá no presencial a gente tinha um costume
de homogeneizar, embora no discurso de educação seja de olhar a singularidade, a gente pensava num jeito de ensinar para todo mundo. E na educação digital e à distância, de novo, isso fica mais grave ainda. Então, acho que um benefício da gente, como a própria Bruna falou, e a Viviane também, é tipo, de repensar essa educação que a gente quer, usando essa tecnologia como linguagem, não como salvadora da pátria, como que a gente, a partir dela, constrói essa educação que a gente quer. Eu penso nisso também. Eu acho que dentro desse processo todo, o que fica muito prejudicado são as relações, né? E eu sinto muita falta disso, né? Desse contato, como eu já disse, do olho no olho, de estar vendo o que está acontecendo e de realmente ter aquele olhar diferenciado para aqueles alunos que a gente sabe que precisam de uma atenção maior. Na escola... Deu uma falhadinha aí na Bruna, né? Cortou um pedacinho que você estava falando aí, você estava falando das relações, de sentir falta de olhar no olho, né, e de ver o que cada aluno está precisando e ter aquele olhar especial para aqueles alunos que a gente já sabe que tem que requer isso, né, uma atenção maior, e às vezes não é essa atenção só na parte cognitiva, é no afetivo, é no social. E dentro da escola, nós temos alunos que a gente sabe que eles não têm acesso à internet, que o que está sendo tratado para os outros alunos não está chegando naquela criança, e eu fico numa situação ainda um pouco mais difícil, porque eu trabalho em Ilhabela, mas eu moro em São Sebastião. Ilhabela restringiu o acesso dos moradores, né, à travessia. Então, eu preciso de uma autorização quando eu preciso ir até a escola. Então, demorou um pouco, mas eu consegui essa autorização permanente. Mas, assim, a orientação que foi passada é que é para a gente não fazer a travessia, né? Como se, assim, quem vai de São Sebastião para Ilhabela está levando o vírus para Ilhabela, né? Então, não é para fazer essa travessia. E aí, a minha vontade, em muitos momentos, é pegar o carro e ir até a casa da criança e ver, o que está acontecendo, né? Você está conseguindo fazer, não está? A atividade, como é que você está lidando com isso? Quem é que está te ajudando? Porque também os alunos, eu me preocupo muito com os alunos da alfabetização, porque como é que nós vamos alfabetizar essa criança se a gente não está junto ali, olhando e vendo o que está acontecendo e fazendo as intervenções na hora certa, e propondo, né, as atividades de reflexão? Então, é um processo mesmo que está doendo, né? O que eu sinto, assim, apesar de achar que em algum momento, quando a gente voltar à escola, ela vai ter esse ressignificado, porque nós estamos vendo aí que as pessoas agora estão dando importância para a escola, né? Estão dando o valor que o professor precisa ter, né? Que há muito tempo isso foi perdido. Eu ouvi muito já de pais de aluno dizendo assim... Opa! Brunica? Deve estar com... Bom, São Sebastião deve ter uma dificuldade maior de conexão lá. Para ensinar igual essa professora, pode deixar que eu ensino. Eu ensino melhor que essa. Cortou de novo? Falando no pedacinho final que você falou de pai de aluno. Você estava falando de pai de aluno. Tá. O que eu disse é que agora eu já ouvi muito assim de pai de aluno dizendo que ensina melhor que aquela professora, né? Quando ele vai na escola fazer alguma reclamação. Eu ensino melhor que essa professora não está ensinando nada para essas crianças, e agora todo mundo está percebendo e está vendo que não é bem assim, né? Que ensinar é um processo, e que se às vezes a gente tem dificuldade com o nosso filho dentro da nossa casa, imagina 28, 30 crianças na mesma sala, em hipóteses de escritas diferentes, em estágios de aprendizado diferente, né? O quanto é difícil para esse professor, que é sozinho ali dentro da sala, dar conta de tudo isso. Então, eu acho que quando nós voltarmos, vai haver, sim, uma valorização maior da escola, do professor, do trabalho que é desenvolvido dentro das escolas. E uma coisa que eu já falei também para os meus professores
é que aquela escola que nós deixamos lá no dia 20 de março, que foi o último dia que nós pudemos ir até a escola, aquela escola que nós deixamos, ela acabou, ela não existe mais, né? Quando nós voltarmos, eu acredito que vai ser uma coisa diferente, e que não adianta nós tentarmos fazer a educação remota, o ensino remoto, da mesma maneira como nós fazíamos em sala de aula, que isso não tem, isso é impossível, né? Então, mas é muito difícil de se desligar disso, de não pensar que se eu estivesse na minha sala de aula, tudo isso estaria sendo diferente, né? Então, essa ruptura de momento, né, o que a gente viveu até 20 de março ficou para trás, daqui para frente é vida nova, né, vamos começar aí. Isso eu acho que é difícil ainda, essa aceitação, né, por parte de muita gente, dos próprios pais, né, que querem que o ensino permaneça da mesma maneira e que a criança faça a mesma quantidade de atividade que fazia lá na escola, que seja a mesma coisa que eles façam em casa, e não é fácil, né? É uma coisa que é praticamente impossível nesse momento. Então, vocês veem que, assim, eu quis abrir com essa pergunta porque ela traz uma dor, né? E aí, o que eu acho muito legal, se é que eu posso falar assim, dessa questão do benefício para a educação, é que se tem um benefício, é que transpareceu todo tipo de problema que poderia. Porque antes, né, quanto a gente já não vinha com um discurso cansado da educação, e para quem está afim de fazer educação mesmo, aquela fala velada, aquela fala de superfície das bases políticas, tanto da iniciativa pública quanto do viés privado, assim, da educação fingir que está acontecendo, assim, sabe? E o professor na ponta, ou o coordenador, ou quem está fazendo isso sério para valer, está lá no ringue, com puro esforço, com alma, com time, fazendo a coisa lá rolar da forma como dá, mas uma distância muito grande entre uma política pública que a gente enxerga como sendo algo que realmente olha para a escola e para quem está lá na escola e conecta. Então, assim, se tem um benefício que eu acho é que transpareceu a dor, transpareceu o problema. A verdade é que não existe, acho que foi Viviane que falou que agora existe aí nessa coisa do transparecer a dor aí, existe uma necessidade, né, de solucionar e ninguém sabe a receita. Isso é fato, mas a educação é um percurso de descoberta. Isso que é a coisa mais rica disso, e está na hora de assim, aceitar os erros e ver o erro como parte de crescimento de todo o processo. E o professor, nessa transposição de metodologia, vai ter que aprender. É claro, quem tem mais facilidade vai conseguir utilizar, ou vai transpor, ou vai transformar a forma da aula acontecer, utilizando ferramentas, utilizando tecnologia, com até abordagens que são mais próximas às linguagens, à realidade dos alunos, que hoje são muito conectados, que nascem já com a conexão, mas transpareceu o problema, está exigindo uma aceleração que particularmente eu gosto muito, porque a educação era uma tartaruga com cãibra andando, sabe? E aí é difícil, a gente ficava vendo esse movimento acontecer, então está exigindo que todo o mercado, que todo o movimento global evolua nesse sentido, a educação não pode ficar atrás, e para mim, né, para a gente passar para o próximo assunto, eu vejo a escola, eu acredito que a escola deveria ser, e eu conheço alguns lugares pelo mundo que fazem isso, a maior fonte de inovação de uma comunidade. Porque a escola é o lugar onde se cria, onde você gera alternativas e oportunidades e espaços, e é lá onde você pode discutir, debater, para que a comunidade troque, assim. E acontece ao contrário. As coisas acontecem fora da escola, e aí a escola tem que absorver isso, sabe? E eu gosto muito de ver quando a escola cria, gera e abastece a comunidade com aquilo que ela criou, e acaba isso sendo transformador, né? A escola como espaço de inovação, porque lá o conteúdo está sendo franco, aberto, enfim. Pegando o gancho nisso que eu estou falando e voltando para vocês a bola aí, né, que tem tudo a ver isso,
A segunda pergunta que eu separei aqui, o segundo tópico, que tem a ver e também é provocativo, a culpa é da escola? Acho que você trouxe no finalzinho da sua fala quem compõe a escola, né? Um pouco dessa composição. E se ela é um organismo vivo, se ela faz com que ela é social, ela é a sociedade, ela é um espaço onde as pessoas se compõem, se formam, se estruturam, se descobrem, e não só transmite conhecimento, como faz com que aquele conhecimento seja propriedade na vida do indivíduo. A gente responsabilizar o espaço escolar é muito penoso, né? Porque ele faz parte de uma outra composição que é muito maior. Dentro desse espaço tem pessoas que compõem a sociedade, então eu não coloco como culpa, mas eu coloco como uma responsabilidade social. A gente está falando tanto de responsabilidade coletiva, dessa consciência, e por que não? Isso também não faz parte de uma responsabilidade escolar, né? E eu não estou falando de instituição, porque pode ser pública ou privada, eu estou falando de quem compõe esse organismo. Então, se eu estou ali como mãe, eu tenho uma responsabilidade no que está acontecendo com a minha filha dentro desse processo, tanto acadêmico como de formação humana, de desenvolvimento. Se eu sou gestora, se eu sou mantenedora, se eu sou professora, eu tenho uma responsabilidade dentro daquele organismo com pessoas que fazem, compõem a sociedade. Se eu ali sou um funcionário, um colaborador, eu tenho também a minha parcela. Então, eu acho que está tudo muito... É mais social, eu digo que... Eu penso que é mais estrutural aqui fora, e aquilo ali é um reflexo do que a gente vive, do que a gente acredita, do que a gente valoriza, do que a gente quer para a gente enquanto cidadão. E aí, Aline, e aí? Eu também acho que não dá para a gente... Eu também acho que não dá para a gente falar, né? Culpabilizar a escola, até porque a gente precisa... O que a gente pensa sobre a escola, né? O que é a escola? A escola é um lugar muito bacana. Se a gente souber aproveitar todas as possibilidades que existem dentro da escola, tudo que a gente consegue fazer, propor, criar dentro de uma escola, eu acho que a escola é um dos lugares, assim, mais... mágicos que existe, né? O quanto de sonho existe ali dentro, o quanto de histórias entrelaçadas, né? De repente você começa a conversar dentro da escola e você percebe a história de vida, de conhecimento que uma pessoa traz, que aquele aluno tem, e as relações que se criam ali dentro. A escola é um lugar muito bacana, né? Só que a escola, ela é o reflexo de uma sociedade. E há quanto tempo, né, nós sabemos como a nossa sociedade o caminho que a nossa sociedade está seguindo, e o quanto de história essa escola carrega, né? O quanto de erros históricos em relação à educação a escola carrega, e a gente vai transmitindo isso, né? A gente vai perdurando essas coisas, né? A gente vai fazendo coisas que a gente já sabe que acontecia lá no passado e que não era, e por que isso chegou. Então, eu acho que, assim, se a gente for estudar, é um processo histórico tudo isso. E dentro desse processo histórico aconteceram muitos erros também. Mas também tem muitos acertos, né? Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa legal acontecendo. Então, eu acho que é um reflexo, né, de toda uma sociedade que precisava parar mesmo e repensar, né? Eu costumo brincar que a Covid-19 é um grande projeto, né? É o sonho de qualquer coordenadora pedagógica, aquele projeto que a escola inteira se volta para aquele projeto. Porque está todo mundo falhou, Brunica. em cima disso. Voltou. Oi? Voltou. Caiu? É um grande projeto que toda coordenadora pedagógica gostaria de desenvolver na sua escola, né? Todo mundo, economia, saúde, educação, ciência, arte, tudo
fala, esse conteúdo a internet não está querendo que Eu Bruna nunca pensei na minha vida. Caiu de novo? deu uma falha no nunca pensei na minha vida. Tá. Mas a gente entendeu a questão do grande projeto em relação ao desafio de todas as frentes. É um desafio, né? Lógico que poderia ser um grande projeto para coisas do bem, né? Que a gente pudesse estar vivendo isso de uma maneira, sei lá, competências socioemocionais, né? Que o mundo inteiro estivesse pensando nisso, a questão da empatia, da tolerância, mas não foi assim. Então, mas todo mundo está voltado para isso, né? E pensando nisso e querendo fazer o melhor e achar soluções e tal. E eu penso que no final disso tudo a gente vai sair melhor, né? E a escola vai encontrar ali o lugarzinho dela, o lugar de respeito que precisa, né? Mas a gente carrega aí uma questão histórica que o quanto é difícil, né? E as pessoas, e nós aqui, acredito que a gente tem uma situação de privilégio, né? Nós estamos numa condição privilegiada. Como é que está sendo essa transformação, né? Então a gente não pode também romantizar tudo isso e achar que está sendo tudo lindo, perfeito, a gente vai dar conta, porque não é assim, né? Tem muita gente sofrendo com isso. Exato. E aí, Era exatamente o que eu ia dizer, o que a Bruna está falando, assim, que a escola ela é um solo fértil. Né? Tipo, se a gente olhar, por exemplo, do ponto de vista de práticas educacionais inclusivas, considerando as questões estruturais, os desafios estruturais que a educação carrega, ela tem uma série de estratégias sofisticadíssimas que são adotadas por escolas públicas para acolher estudantes com deficiência, por exemplo. A gente pode notar isso em várias escolas e não em caráter de exceção. Acontece que num contexto como esse, como eu estava dizendo lá no comecinho do papo, que escancara as coisas, quando a gente responsabiliza um único segmento pela questão, quando na verdade, historicamente, a gente já entendeu que educação, além de relacional, ela é uma responsabilidade social, como todas disseram aqui, tanto a Viviane quanto a Bruna. Então, qual que é o nosso projeto de sociedade, qual que é a nossa ambição como sociedade? Se a gente entende que a escola é esse terreno fértil, e a gente já viu que a escola oferece essas potências, mas também está assistindo várias questões de desigualdade aumentarem, como que a gente olha para isso de novo para refazer? Quando a gente olha, por exemplo, do ponto de vista de inclusão de pessoas com deficiência, que sempre foi uma questão delicada, de terceirização do cuidado, tem aquela figura que é responsável, eu não sei muito como fazer, que suscita uma série de aflições, num contexto como esse, por exemplo, isso ficou de lado. Então, já tem uma galera, já tem um grupo grande de estudantes que não está sendo olhado nesse momento, embora existam apoios específicos para ele. Quando a gente olha do ponto de vista digital, por exemplo, o fato de ser digital e escalável não quer dizer que seja acessível. E eu estou dizendo aqui de recursos de acessibilidade mesmo. Então, por que eu estou falando isso numa discussão sobre culpa da escola de responsabilização? Se a gente já entendeu que a escola é esse recorte de sociedade, qual que é essa ambição da construção de soluções, tendo em vista, mesmo como você, Daniel, que trabalha com design, design é solução de problemas. Dentro da educação, a gente também faz solução de problemas complexos para a aprendizagem. Como que a gente soluciona esses desafios, considerando aquilo que a gente já enxerga de potência? Isso é educação. Então, e isso não se faz sozinho. Isso se faz junto com política pública, isso faz junto com família, isso faz junto com uma comunidade que agora, nesse contexto de pandemia, isso tem sido muito discutido. Qual é o nosso senso de comunidade para a construção de soluções que considerem as pessoas, a vida das pessoas e aquilo que a gente entende que é o mundo que a gente quer. Então, sem romantizações, é encarar aquilo que a gente tem de problema e de desafio para encontrar soluções para hoje. Porque o que a gente fizer hoje vai dizer onde a gente vai chegar no futuro. E se a gente só olha para o futuro sem considerar e entender onde a gente está hoje, a gente vai criar uma solução para qualquer coisa. Vai criar outras soluções paliativas, como a própria Bruna disse,
escancarando outros erros históricos que já foram adotados ao longo de séculos, entende? Então, até eu vou pegar o gancho, a gente tem, assim, trazendo recortes históricos, infelizmente tem essa máxima do ser humano aprender com a dor, né? Eu não gosto muito dessa máxima, mas se a gente pegar historicamente aí, um dos exemplos que eu quero trazer é Reggio Emília, né? Porque pós-guerra, o professor Loris Malaguzzi e toda a comunidade daquela região repensou a educação e agora eles têm um projeto de mais de 50 anos e sendo uma referência para o mundo todo em relação à educação. E aí o importante do que vocês falaram, e agora a tua fala final, Aline, eu acho que assim, tem a ver com o que vai ser feito daqui para frente, tem a ver com essa coisa de não voltarem hábitos antigos, porque hábito é uma coisa muito complicada, então acaba a pandemia, parece que todo mundo esquece que o que existiu e segue o baile, vamos voltar, vai ter Copa do Mundo e festa na floresta. E aí não é por aí, né? Eu acho que a gente agora existe uma responsabilidade maior, até porque a escola e a comunidade como um todo tem que entender que uma pandemia dessa, a gente está sujeito a outros movimentos como esse que podem vir a acontecer e que não só relacionados à questão de saúde, né, mas a própria sociedade causa a destruição dela mesma, né, e a gente está sujeito a isso. Então, como a escola pode ser um espaço potencializador, inclusive eu entendo a escola como um combatente a essas problemáticas, sabe? Porque é ali que a gente forma, ou para não usar a palavra forma, mas é ali que nasce, né? É onde surgem as cabeças que vão debater de forma crítica a sociedade de outras maneiras. E o mais legal que eu vejo é que as gerações que estão vindo agora, né? Porque a gente, se pegar um recorte histórico aí, a gente vem no modelo tradicional, enfim, mas agora, desde os pequenos, eles têm um nível de abertura para o debate, que quando a gente conversa de igual para igual com eles, né, dentro do que é possível em relação ao repertório, existe muita troca, existe muita propriedade do que eles falam em relação à visão de mundo. Eu falo isso porque essas gerações já acabam sendo mais intolerantes a muita coisa que nós aceitamos nesse passado. E aí pega o gancho da Bruna falando lá atrás dessa visão da sociedade de entender a escola como depósito e de entender a escola que a professora, esse cara não sabe nada, ele não sabe o que ele está passando agora. É lógico, o professor nesse momento está sofrendo lá, cara. Eu vi professores no digital, aconteceram coisas assim, já acontecem coisas de dificuldade de transposição. Eu vi um professor dando aula falando, não, pessoal, vamos copiar minha lousa. E aí eu fiquei olhando a aula acontecendo no digital, falei, como assim copiar a lousa, né? Coitado, o professor estava sofrendo ali, mas ele não estava conseguindo entender o digital que ele estava. Vi professor sair de videoconferência chorando, já vi o grupo de crianças trollando o professor no momento síncrono, ou seja, no que a gente está fazendo aqui, as crianças ganharam a habilidade de conseguir, através desses aplicativos que tem por aí, eles aprenderam a imitar como é que é o vídeo travado. Então, eles ficavam trollando o professor, imitando o vídeo travado. Ou seja, não é fácil o desafio do professor agora nessa transposição, e tampouco culpar a escola, mas acho que a pergunta tem esse viés, porque é muito pertinente do ser humano, em especial da nossa aqui no Brasil, dessa coisa de aquilo que eu não sei, ou aquilo que eu não... Se dá um problema, a culpa não é minha, o problema não é meu, a culpa é do outro. E aí isso sempre ficou nessa coisa da escola, a criança não está, a culpa é da escola, né? E aí vou pegar o gancho para a próxima pergunta, nessa fala que eu fiz, que é assim, como as famílias estão preparadas para essa nova realidade? E aí um adendo a essa pergunta que realidade é essa? E como ela vai ser daqui para frente? Eu acho muito doido esse tipo de pergunta. Trabalhando com inclusão, era o tipo de pergunta que eu mais respondia. Tipo, a escola está preparada para lidar com o diferente? A escola está preparada para lidar com o desafio? A escola está preparada para lidar com a tecnologia? Gente, ninguém está preparado para o inesperado. Ninguém. Então, tipo, esse mito do preparo, ele acompanha a escola de várias formas. Então, assim,
mesmo as famílias não têm como estar preparada. Se a gente já entende a educação como construção, a gente também entende que não existe linha de chegada, existe processo. Existe uma visão utópica, que a gente acha que chegou, quando ergue a cabeça, opa, tem mais um pouquinho para caminhar, ergue a cabeça, tem mais um pouquinho para caminhar. Então, as famílias também não se sentem preparadas, porque que realidade é essa? A gente está descobrindo, e a gente está descobrindo ao mesmo tempo que a gente constrói. Então, entender o que é essa relação com a escola dentro de casa, a relação desse professor com as crianças dentro de casa, mudando toda a dinâmica familiar, dessa rotina escolar, dessa rotina familiar, com todos os cerceios de risco para não ir para a rua, com medo de ser contaminado e tudo mais, lidar com essas inseguranças e ainda encontrar uma lógica para essa dinâmica familiar é uma coisa que ninguém esperava, considerando ainda com o risco de morte. Isso, gente, quem que está preparado para isso? Ninguém está preparado para isso. Agora, considerando o universo digital, que é o ponto central dessa discussão, também não tem como estar preparado, porque a gente via a questão do digital meramente lúdico, aquilo que ocupa a criança para ela ser um pouco menos criança, para ela menos ativa e tudo mais. Então, rever essa relação com a tecnologia, eu acho que de entender que não é só aquele espaço passivo, e sim de ação, de movimento, de mais um monte de coisa, de conexão, que eu acho que é um ponto muito interessante de se ver construir, mas que ainda está muito incipiente dentro do que eu tenho visto. Eu não sei se as meninas têm visto algo diferente, mas do que eu tenho visto tem sido bastante incipiente, justamente porque a gente está construindo. Então, para construir, assim como a gente discute na educação, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, a gente tem que errar, entender porque errou para encontrar outro caminho. E hoje, o que eu tenho visto é que a gente está nessa construção, errando um bocado para chegar em outro lugar. Eu concordo. Eu acho que eu penso que o caminho a gente aprende caminhando, né? Então, é um pouco difícil ainda para nós falarmos, né, e termos certezas. Nesse momento, ninguém tem certezas, né? Porém, as famílias realmente não estavam preparadas para isso. E eu digo assim, também aqui, fazendo uma análise aqui na minha casa, né? Minha filha também está tendo as aulas online, e eu também não consigo acompanhar o que está acontecendo, não consigo saber muito o que está acontecendo, porque eu também estou trabalhando online, né? Então, ela está lá tendo as aulas dela e eu também estou trabalhando. Só que não era uma coisa que eu estava preparada para isso. A própria escola também não estava preparada, porque às vezes surgem algumas dúvidas que eu pergunto e a escola também não sabe me responder, né? Como é que vai ser feito, porque ela também fica com dúvida. A Ana também quer saber, mãe, mas eu vou ter que fazer prova? Mãe, como é que vai ser? E aí eu faço essas perguntas na escola e a escola também não sabe me dizer, porque nós não sabemos, né? Agora, o que eu vejo é que os meus alunos, e aí eu falo pela minha experiência, eles também têm pais que continuam trabalhando, né, os pais que trabalham na área da saúde, na área da educação, eles continuam trabalhando, e não conseguem dar a atenção necessária que a criança precisaria ali naquele momento, né, de um mediador para estar ajudando nas atividades. E também existem os outros pais que sequer são alfabetizados, e aí eles mandam a mensagem para a professora, né, professora, eu não estou conseguindo ajudar, eu não sei ler. E aí que a gente vê assim, né, quem estava preparado para isso, né, para viver esse momento. E o que mais está pegando, eu acho que não é a questão do digital em si, eu acho que é o isolamento, né, porque nós, antes, quando a gente tem algum problema, alguma coisa, o que a gente faz? A gente se aproxima de pessoas que estão com o mesmo problema que a gente, porque é uma relação de ajuda, né, de confiança, a gente estabelece ali uma relação de confiança. E aí, ele também não está conseguindo, então a gente se junta. E agora a gente não está professores, e a gente não está podendo ter
isso. Então, esse isolamento, ele está sendo... Eu acho que ninguém estava preparado para viver isso, né? Para fazer uso exatamente só da tecnologia, né? E aí, o que, que a gente vê? Que a tecnologia também falha, né? Eu estou aqui com vocês diversas vezes, a minha conexão, ela oscila, ela cai, e o quanto isso atrapalha na nossa interação também. E eu vejo, sim, muitos pais sofrendo com isso, né? Eles ficam muito desesperados, porque eles ainda acreditam muito na escola, eles ainda acreditam muito nessa questão de que o professor tem lição para fazer e meu filho não está conseguindo e eu também não estou conseguindo ajudar. É uma relação, assim, muito louca, né, para se dizer, tem muita coisa para a gente pensar. Quando a Aline fala da questão da inclusão, é uma questão que me preocupa muito também, porque na escola nós temos vários alunos de inclusão, muitos deles autistas, e eu fico assim, como é que está sendo para essa criança? Porque o autista, ele precisa da rotina, e ele não está tendo essa rotina, então como é que está sendo? E a gente entra em contato com as famílias, como é que está sendo? E assim, existem relatos de alunos que já criaram a sua rotina, estão conseguindo, mas tem aluno que ele não consegue, ele não aceita que a mãe ensine para ele quer a professora, ele precisa da professora para ensinar. Da figura então, de referência. A pessoa de referência, e como é que esse processo tem sido um processo difícil, e o tempo inteiro a gente vai tentando fazer com que a criança acredite, né, que é possível, que a professora está ali do lado do celular, do outro lado da tela do celular, ajudando, e tentando fazer com que o processo aconteça, né, mas a gente sabe que não está acontecendo para todo mundo, infelizmente. A fala da Aline me lembrou muito o processo de entrada da tecnologia na escola, e eu lembro da minha experiência, trago isso até como reflexão, porque quando eu comecei no magistério, eu comecei na informática educativa, que na época era aquela instalação de laboratórios, e a gente tinha uma dificuldade de fazer com que aquilo acontecesse efetivamente, porque ainda, concordo, Aline, ali o aluno ainda era muito passivo. E a gente ficava o tempo todo numa busca de que aquilo acontecesse de uma forma ativa, com autonomia, com iniciativa, com aquilo realmente representasse o indivíduo no processo dele de ensino-aprendizagem, enfim. Acredito que chegou o momento, e a gente tem falado muito de metodologia ativa, de sala de aula invertida, já tem um tempo que tem trazido isso para o universo da escola, mas pouco se deu espaço para essa verdadeira reflexão, esse verdadeiro estudo, como fazer. E o momento chegou, e a gente está tendo, concordo, Daniel, que é meio que a fórceps, né, na dor mesmo, colocar isso de qualquer jeito, para tudo. Quando a Bruna fala que qualquer coordenador gostaria de um projeto desse, né, envolve todo mundo, todos os componentes disso, para que, para tudo, vamos estudar e vamos fazer acontecer. E na fala da Bruna, eu pensei, a Aline trouxe essa questão da dificuldade, da desigualdade, a Bruna complementou. Eu sou voluntária num projeto social aqui, próximo da minha residência, já tem uns 5 anos que eu estou com eles. E o meu trabalho é de coordenar o reforço escolar dessas crianças. E em projetos sociais, com pessoas que têm vulnerabilidade social, que não têm tanto acesso a uma educação efetiva, que, de uma certa forma, até nível de conhecimento, quando a Bruna traz, de que nem os pais sabem ler e escrever, não tem essa formação. A gente já tem essa dificuldade no presencial, só que a gente está ali, pede ajuda, corre para um, corre para outro, vai buscar um parceiro. Agora, de forma remota, está muito difícil. Então, mesmo que a gente não tenha no projeto um caráter de formação específica enquanto escola, a gente tem um caráter de trazer essa criança da rua para dentro do projeto, fazer com que ela não fique vulnerável ao que está acontecendo aqui na Cidade de Deus. Então, vocês já devem ter escutado que é uma comunidade que tem um nível de violência muito grande. Fazer com que essa criança não fique na rua, que não esteja suscetível a
a essa vida. E nesse momento, além de estar afastada do projeto, que é quem dá um apoio de interação, de socialização, um apoio de alimentação, que bota alimento na barriguinha da criança para ela ir para casa forradinha e aguentar até o dia seguinte, a gente está com o problema das escolas. E por mais que eu tenha relato e eu vejo professores da rede pública correndo atrás para tentar fazer o melhor para alcançar esse aluno, preocupado se ele está aproveitando aquilo ou não, se aquilo está realmente chegando até ele, a gente sabe que nem todos conseguem. Às vezes é um cômodo para 10, 12 pessoas, é um celular para todo mundo dividir, não tem uma conta de internet efetiva que dê apoio para a criança poder ficar ali assistindo. Então, acaba mexendo com tudo, né? Mexe com a gente enquanto indivíduo, quanto parceiro para facilitar isso, mexe na interação, mexe com o rendimento escolar. É muito doloroso para quem realmente, né, Daniel, como você falou, quem acredita, quem corre atrás, quem quer fazer educação de verdade, é muito doloroso. Quando a gente para pensar nas pessoas que estão já com déficit, né, Aline, já tinham antes e agora o buraco só está aumentando, de querer abraçar, como a Bruna falou, vem cá, deixa que eu te levo, entra aqui no carro que eu vou carregar você, vamos lá que eu vou na sua casa te dar alguma coisa. É difícil. Mas isso não é escalável, né? Isso não é sustentável, fazer esse 1 para 1. Então, eu tenho me perguntado bastante, num cenário dessa educação remota, não vou chamar à distância, mas remota e muitas vezes fragmentada, em que momento essas individualidades, essas singularidades são olhadas? Porque a gente já está lidando com questões estruturais bastante sensíveis. Então, esse professor com essa série de desafios, essas famílias, esses estudantes, e que momento que a gente olha para isso? Dentro da escola, a gente olhava dentro do convívio. A rotina escolar, o convívio escolar, a gente, opa, ali tem alguma coisa errada acontecendo com aquela família. Opa, aquele menino veio diferente hoje, é importante ficar atento, e aí você busca aliados para ficar de olho naquela criança. Agora, a gente tem janelas de convívio com essas crianças. E não consegue ter essa leitura do todo. E eu penso todos os dias sobre isso, não sei vocês, mas eu penso todos os dias sobre isso, tipo, qual é o caminho que a gente vai construir para olhar para isso? Se a gente está pensando numa solução sustentável e efetivamente interessante. Eu não consigo chegar nessa resposta. Né? Eu penso que assim, isso que você está falando, Aline, tem muito a ver com agora a oportunidade, mais uma vez, que a humanidade tem de aprender a colaborar e a trabalhar como comunidade realmente, porque, no geral, a gente tem... prevalece o individualismo, então eu vejo assim, aqueles mais afortunados, que a gente considera aí uma classe média, então eles têm um tipo de problema e olham para o problema deles, né? Meu filho tá sendo impossível essas crianças aqui em casa, tal, só que o cara tá em casa, tá com a geladeira cheia, internet bombando, o filho tem um tablet, não sei quem tem um smartphone, tem a TV digital, e aí eu tive uma demanda há coisa de semanas atrás, agora a pandemia tem isso, né? Quando a gente falava, coisa de meses atrás, ou a coisa de anos atrás, pandemia anteontem parece que faz 1 ano já, porque a gente está trabalhando numa intensidade agora, mas o secretário de Educação, como todos os secretários de Educação, estão com um grande desafio, e um deles, com quem eu tenho proximidade, trouxe uma demanda da realidade do problema que ele tem lá e da realidade de ensino, dos problemas, né? E a gente começou a discutir um pouco e eu comecei, então, a utilizar a habilidade que eu tenho como designer, como você bem falou, de partir de um problema e chegar numa solução. Eu fui desenhando estratégias e olhando com ele. E o fato é que, assim, quando a gente está falando da população de baixa renda, vocês já falaram muito bem, Viviane falou isso, então, assim, eles têm um celular quando eles têm o celular. E quando eles têm, talvez não tenham a internet funcionando. Então, assim, tem municípios que eu conheço que estão operando as aulas agora, na rede pública, só pelo WhatsApp. E aí, ou alguns estão criando grupos de Facebook.
E aí tiveram que aprovar de forma emergencial uma estratégia do que eles chamam de plano digital, cada um deu um nome, né? Escola em casa, cada um deu um nome para essa história, porque os governos têm muito isso, né? Você tem que apresentar um projeto, aprovar na Câmara e tal, e aí pega aquele... Eu sou meio debochado para falar, viu, gente? A Bruna já me conhece. Pela aquele grupo de vereadores que é a classe mais desqualificada que a gente tem no país, assim, que não entendem nada, tem que aprovar um projeto desse. E aí a visão que acaba sendo, porque é fato, se vocês discordam, me desculpem, quem estiver me assistindo, mas a política continua olhando para a política partidária ainda, eles estão disputando espaço político enquanto a educação está ralando aí. E aí alguns expoentes estão olhando de forma real para isso, mas eu estou falando por essa questão porque eu estou vendo isso acontecer com os secretários, então eu fiquei assim, aula pelo WhatsApp, e aí assim, eles vão mandar os vídeos, aí as crianças vão receber, ou eles vão montar grupos de sala de aula no WhatsApp, porque realmente o WhatsApp é uma grande tecnologia, ok, eu monto um grupo, mas assim, olha o tamanho do desafio para o professor, ele vai ficar olhando para aquilo e falando, o que eu vou fazer aqui? Né? Como é que eu vou trocar com o meu aluno? E do outro lado, o aluno também, que vai saber quando vai poder acessar o WhatsApp, se vai poder acessar o WhatsApp, se tem internet para baixar aquele vídeo. Ou seja, existem diferentes camadas de dificuldade aí do problema, e essa questão da inclusão, como bem falou a Aline, ela transpareceu agora. Eu sempre olho, eu sou um cara que sempre tento ver muito o lado positivo das coisas, porque assim, transpareceu, é um problema, e eu tenho certeza que se a sociedade se movimentar, a solução vai acontecer, e se a sociedade como um todo não se movimentar na esfera política tal, os professores vão resolver, porque a classe de professorado, sem puxar saco de ninguém, sempre resolveu o problema. Quando eu perguntei a questão da culpa, eu já vi professor dando aula em circunstâncias das piores possíveis, e ele estava lá, resolvendo e fazendo tal, e aí vem alguém se queixar e falar, pô, mas esse cara não faz o trabalho direito. E aí nós temos um péssimo hábito de não exercitar empatia, de não se colocar no lugar do outro e olhar e falar, o cara não ganha, próximo do que ele merecia ganhar para poder fazer isso. Ele não está fazendo só pelo dinheiro. Existe uma questão, se a gente pegar, e já existem diversas pesquisas que comprovam isso, o professor não faz o que faz pelo dinheiro, né? Tanto que existem, dentro da carreira aí, da classe da educação, existem municípios e escolas que pagam muito bem, e nem sempre você vai ver aquele professor que está ganhando bem, dando um bom rendimento, da mesma forma que você vai ver aquele professor que não ganha o quanto merece, dando um show, enfim, buscando alternativas, mas o fato é que em muitas oportunidades eu via sala de aula como ilhas, assim, sabe, isoladas dentro da escola, porque o professor por si só era uma ilha, assim, ele tentava fazer uma coisa diferente, e as próprias escolas acabavam podando ele de fazer diferente, porque estavam dentro de um sistema de ensino. Eu costumo brincar que aqueles macarrões prontos, assim, sabe, aquelas coisas instantâneas, os sistemas de ensino, eu associo essa analogia, assim, não tem valor nutritivo nenhum, mas é uma delícia, né? E aí, então as escolas ficavam sujeitas a isso, o professor não podia criar, e ao mesmo tempo tinha que dar resposta, tinha que cumprir conteúdo. Então volta à questão de achar que isso é realmente uma coisa positiva, porque agora rompeu, assim, essa coisa de atividade, prova, avaliação, vai ser uma bênção, gente. Nós vamos ver a avaliação mudar nesse processo como um todo, porque a gente vai ter que alcançar essa galera, como bem falou a Aline, e hoje a gente está aumentou a distância. E aí, para falar sobre distância, né, o último item da pauta que eu puxei aqui, que eu acho que isso provoca uma distância ainda maior, eu queria que vocês falassem um pouquinho de calendário letivo, porque eu tenho uma visão de que o calendário letivo é um opressor dentro desse processo. O que vocês acham? Nem tenho palavras, Daniel, para falar sobre esse calendário letivo, que é uma coisa que, assim, né, para nós, professores, o calendário, ele é, assim, uma coisa que a gente não começa o ano se a gente não teve contato com o calendário escolar, né,
quando vão ser as paradas, o conselho, reunião de pais. Então, a nossa vida é em torno do calendário, né? A gente se programa em cima dele. E, de repente, esse calendário, ele passou a não fazer mais sentido, né? Porque, por exemplo, os feriados, o feriado seria lá no dia 9 de julho, ele foi adiantado, né? No estado de São Paulo, ele foi adiantado. Então, vai ter férias, não vai ter férias? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Porque é uma dúvida também, um questionamento muito grande por parte dos professores. Porque por mais que nós estejamos fazendo o ensino remoto, a gente está trabalhando muito, né? Todo mundo está trabalhando muito. E nós sabemos que se as pausas não existirem, a gente também não consegue chegar até o final do ano de uma maneira considerada satisfatória, né? Do ponto de vista físico e emocional. E aí a gente vai vendo que daqui a pouco a gente volta para a escola e aí trabalha direto até 23 de dezembro. Como isso, né? Para um professor isso não tem como, do ponto de vista da sanidade mental, isso não existe, né? Não tem como. E a gente tem um calendário que a gente não sabe o que vai acontecer, porque nem as próprias secretarias de educação sabem como é que vão fazer com esse calendário, né? As aulas remotas, elas vão valer como os dias letivos ou não vão? Ninguém ainda chegou numa conclusão a respeito disso, né? Na secretaria aqui, onde eu trabalho, a gente já tem um calendário até o final do ano, existe ali uns 3, 4 dias de pausa, mas ainda não é um calendário que dê para a gente seguir a risca, né? Não está dando para saber como é que realmente vai ser, como é que a gente registra isso no diário, né? Porque ainda existe locais que trabalham com diário de classe, né? Ele não é informatizado, então como é que isso vai para o diário? Então existem muitas dúvidas, e o calendário escolar ele é uma dúvida muito grande para todo mundo, até porque a gente não sabe quando é que volta para o presencial, né? Então a gente está nesse dilema, né? A gente não consegue programar, a gente está tendo que viver um dia de cada vez, no máximo a gente programa ali para aquela semana, mas pode ser que na semana também tenha mudanças, então é uma coisa que realmente a gente está sem parâmetros aí. A Bruna colocou bem, Bruna, você trouxe na visão do professor, né, do gestor, de quem está à frente desse processo na escola, e concordo plenamente que ir agora, continuar trabalhando e ir até o final sem pausa no mínimo, nada saudável. Sim. Só que a gente também pensa no lado da criança. Sim. Porque ela está em casa sofrendo com essa nova modalidade, não estar presencial, já como a gente falou aqui, de socialização, de interação, de troca, como a Aline bem trouxe, assim, de olhar para a criança e falar assim, nossa, hoje você não está legal, o que está acontecendo? Você tem indícios presenciais que te mostram, né, que te norteiam como é que está o desenvolvimento da criança. Nesse momento, eles também estão sofridos, possivelmente o rendimento, como a gente já falou, está diferenciado, o aproveitamento não está satisfatório, talvez, e voltar para a escola sem pausas, se já não está antecipando o feriado, não vai ter mais, se já não vai ter férias agora, também traz para a criança uma sobrecarga, continua para ela uma sobrecarga, uma angústia, uma ansiedade, e aí eu trago a reflexão assim, o que de fato, de novo, é essencial para que a gente finalize o ano letivo, que dê conta minimamente desse conteúdo, né? E talvez seja hora da gente efetivamente repensar o que tem que estar nesses componentes curriculares, o que tem que estar na estrutura da escola. Falo de forma acadêmica, talvez seja o momento da gente parar e pensar, poxa, tem excesso? O que está em excesso? Porque eu vou ter que dar conta do essencial agora. E se eu vou dar conta e isso vai ter um aproveitamento bom, um rendimento bacana, poxa, é aquele caminho do erro e acerto, né, Aline? É um processo que algumas coisas funcionam. Então, por que não manter isso para depois? Ou não, isso não deu certo, eu vou cortar. Acho que é hora da gente pensar não só no emergencial, o que vai ter que ser resolvido para esse ano, mas a gente repensar enquanto estrutura escolar, enquanto currículo, o que efetivamente a gente quer para a educação.
Tem uma coisa, eu concordo com as duas, acho que foram impecáveis nas respostas, mas toda vez que também reflito sobre calendário letivo, também penso sobre a questão das avaliações. O que a gente vai considerar como aprendizagem bem-sucedida? Se a gente também discute a questão da avaliação processual, o que a gente vai entender de evidências do processo? Então, se a gente olha, por exemplo, aqui a gente falou bastante da questão dos desafios do ensino fundamental, mas se a gente olha, por exemplo, para a educação infantil, a gente não tem nenhum elemento, porque a gente não consegue manter uma criança na frente de uma tela, uma criança da idade da educação infantil. E aí, se a gente olha, por exemplo, para o ensino superior, a gente tem dois crivos, assim. A gente tem o café com leite, o que fez tá bom, tá todo mundo com jornada tripla e tal, e tem aquele sobrecarga de trabalho e estudos para mostrar que efetivamente fez e que realmente pesquisou. Então, essa balança, essa gangorra muito doida que virou, tipo, a gente passa para olhar para o final, assim, do que vai ser o final dessa jornada, o que a gente vai levar disso, assim? Como que a gente sabe se a gente percorreu esse caminho de um jeito legal? É não pausar o calendário letivo e chegar os professores em frangalhos, ou é chegar com os alunos no final da jornada, a gente achando que ele apreendeu aquilo que foi proposto, ou ainda dentro do ensino superior, tem as aulas que são práticas, aulas de laboratório. A gente não considera isso, então, tipo, vamos jogar isso para frente, uma hora quando tiver poder fazer aula prática, a gente considera isso e volta. Agora, dentro da educação básica, vai ter alguma coisa que precisa ser prática, que precisa ser jogada lá para frente? Está muito incerto, assim, tipo, eu não consigo, fazendo a Glória, assim, eu não sou muito capaz de opinar, porque eu tenho visto muita disparidade dentro disso, tudo, do que a gente entende como calendário letivo, e essa espinha dorsal organizadora da escola. Sim, o que a gente não pode esquecer é que o calendário escolar, ele também é montado levando em conta um currículo, né? Um currículo que precisa ser cumprido. E aí, assim, a grande pergunta que fica é, nesse momento, o que desse currículo, nesse momento que a gente está vivendo, seria realmente necessário que as crianças aprendessem, né? Então, a gente tem aí a própria BNCC, que traz lá uma série de coisas, depois o currículo paulista, que traz outras coisas, algumas secretarias orientam de uma maneira, outras orientam de outra, mas realmente, o que nesse momento seria necessário que essas crianças aprendessem? E dentro disso, se as crianças já aprenderam, por que a gente precisaria realmente cumprir essas 800 horas? Tem muita coisa aí que precisa ser levada em conta, né? Se a gente pensar que, teoricamente, a gente teria que, na escola, ensinar essas crianças a aprender a conhecer, a aprender a fazer, a aprender a conviver e a aprender a ser, que é o que é pregado, né, em todos os documentos que nós lemos, e muito disso a gente acredita também. O que teria, né? Por que a gente tem, então, que continuar seguindo esse currículo que estabeleceu aí vários aprendizados para essas crianças, e aí a gente não vai levar em consideração o momento histórico que a gente está vivendo, né? Ontem eu entrei numa discussão aqui com o meu marido, porque ele falou assim, por mim, esse ano letivo, eu acho que esse ano letivo tinha que ser cancelado. Eu falei assim, mas como assim? Vai cancelar? Eu acho que a gente vai morrer na praia? Assim, tinha que ser cancelado, porque ninguém está aprendendo nada. Aí eu falei assim, tá, mas a gente também precisa levar em consideração que isso é um momento histórico, faz parte da história dessa geração ter vivido isso. E o que a gente vai fazer daqui para frente? Então, se for preciso para os próximos anos, rever todo esse currículo, rever toda essa maneira de ensinar e o que realmente é necessário para essas crianças, mas não simplesmente cancela esse ano como se foi um ano que não existiu. Ele existiu e ele está existindo, né? E está trazendo mudanças assim significativas em várias áreas. Então, eu acho que, na verdade, aí seria o currículo, o grande X da questão, né? Nem tanto o calendário, mas o currículo. O que realmente a gente precisa ensinar para essas crianças? E aí vem uma outra questão que eu sempre bato nos meus grupos de discussão,
como ensinar, né? Porque isso já era uma coisa que a gente estava vindo desde lá da escola presencial, não é só o que ensinar, mas como ensinar, como que a gente vai chegar nessa criança. Então, eu acho que o grande negócio está aí nisso, e não necessariamente nesses, cumpriu 200 dias letivos ou não, cumprimos as 800 horas ou não, a gente vai trabalhar com pausa, sem pausa, até dezembro ou não, e vai estender para janeiro, não vai, mas como que a gente vai fazer isso e o que realmente é importante ensinar para essas crianças nesse momento, né? Eu acho que o que a gente precisa pensar nisso seria realmente essa questão. Vocês sabem, eu imaginei que o calendário inevitavelmente fosse puxar a questão de currículo. O que eu quero trazer aqui para vocês é a forma como eu vi algumas empresas, que isso foi divulgado na mídia, mas como o mercado corporativo se movimenta de uma forma mais rápida, né? Porque assim, se a gente pega o Twitter falou, olha, gente, é o seguinte, ficou legal para nós esse formato remoto, a partir de agora, o Twitter vai ser remoto, né? E 100% remoto, todo mundo vai trabalhar home office. Aí a XP Investimentos falou, bom, até dezembro, já passou para todo mundo que até dezembro vai trabalhar em home office e voltam só o ano que vem a repensar o modelo de negócio. Eu estou trazendo esses dois exemplos, tem outros, mas o fato, e da mesma forma que tem esses exemplos, tem outros de empresas que estão criando a mesma instabilidade que a educação está passando agora, e eu estou trazendo isso por quê? Porque eu acho que, é claro que está atrelado ao currículo, mas pensando pura e simplesmente em relação ao número de horas, né? Os dias letivos acho que já derrubaram, né? Agora é número de horas a serem vencidos. Uhum. O mundo já mudou. Então, não adianta querer forçar esse número de horas aí ou pensar nesse número de horas, porque o fato é... e aí eu peguei trouxe o exemplo das empresas para trazer a minha ideia aí, para mostrar a minha ideia, que falta estratégia. Agora nós precisávamos de uma estratégia clara, pensada a médio e longo prazo, do ponto de vista de tempo mesmo, para que todo mundo falasse, ufa, respirar, sabe, dá para a comunidade de professores estar trabalhando uma visão, quando eu falo a médio ou longo prazo eu estou considerando até o final do ano, né? Eu vou considerar médio prazo, sei lá, desse ano, de falar, gente, ó, é o seguinte, porque eu entendi que as empresas, quando falaram assim, nós vamos trabalhar até dezembro de forma remota, é lógico, é muito diferente da educação sob diversos aspectos. Mas eles estão dando para toda a equipe um norte. E a equipe vai construir, vai conceber todo o processo de trabalho em cima daquele cenário que é o mais complicado. Então, se por algum motivo as coisas melhorarem, eles já estão preparados para um movimento que é mais complicado. Então, dali para cima está tudo ok. O problema é que agora a gente fica numa situação, e a educação está passando por isso, que ninguém tem perspectiva. Não tem perspectiva diária, não tem perspectiva semanal, não tem perspectiva mensal. Então, cai essa coisa, mas eu não sei. Mas eu não sei. E isso está refletindo, em especial, no poder público, porque o poder público não tem perspectiva há muito tempo, não existe projeto pensado, né? E na iniciativa privada, as escolas também não estão muito diferentes, assim. Eu vi, não vou citar nomes, é claro, para não ser antiético, mas tem escolas que estão fazendo uma baita propaganda, porque o projeto digital delas está impecável, os alunos estão tendo aula, a interação está tendo incrível. Só que nós estamos falando de escolas que são do estado de São Paulo e que tem um ticket médio altíssimo, em torno de 10 mil reais. É uma obrigação, eu tenho a impressão, da escola de pelo menos fornecer o mínimo de infraestrutura para... E mesmo assim a gente não sabe o que está sendo passado em relação à discussão de conteúdo e tal. Mas é fato, e aí volta a questão de olhar como mais um benefício, que esse conteúdo... E talvez essa discussão agora, ou essa visão forçada que todo mundo foi levado a conviver para o digital, traz a pauta do debate do conteúdo, né? Desse volume de conteúdo e da forma, como bem falou a Bruna, acontece, que esse conteúdo chega na escola e ele precisa acontecer junto com as crianças e com professores, enfim, com todo mundo.
e a distância que existe entre essa obrigatoriedade e o prazer de estudar, o prazer de estar na escola, o prazer de entender que isso pode acontecer de outra forma, e inclusive muitas das escolas estão aí buscando alternativas de fazer isso acontecer de outra maneira, enxergando os projetos de outra forma para ter alcance às crianças. E aí sim, porque o fato é que, independente das dificuldades aí estruturais, as crianças nasceram digitais, né? Elas vão ter muito mais facilidade. A gente vai de forma natural. Eu acho que essa acessibilidade ela é complicadíssima. Ela já foi muito pior, né? Isso não coloca panos quentes na questão, muito contrário, mas já foi muito pior e vai evoluir. Eu torço para que esse momento crítico ainda traga essa questão de evolução do ponto de vista da acessibilidade estrutural. Eu espero que force isso, porque se for pura e simplesmente só pela vontade das políticas se organizarem, a gente sabe que isso vai levar muito tempo, porque o sistema em si é muito desorganizado e feito para de certa forma, para não funcionar, né? Bom, gente, eu tenho certeza que vocês três estão prontas para falar, se eu puxar assim, mas a gente está, acho que há mais de uma hora já no papo. E a gente precisa encerrar. O legal é que eu tenho o feedback do primeiro programa, e vai acontecer agora a mesma coisa. Quem assiste inteiro, assim, porque o assunto é bem relevante, e o que eu acho muito legal, e que eu conversei com vocês antes da gente começar a gravar, existe uma equipe por trás, né, cuidando da nossa conversa aqui agora, e do qual até publicamente eu agradeço, mas que tem esse cuidado em trazer gente muito potente para essa conversa, que não pôde ser diferente do que aconteceu hoje. Assim, eu sou muito grato a esse momento por estar com vocês aqui, porque eu vejo que a educação, mesmo no formato online, ou as empresas, acabam ainda muito fazendo uso das mídias através de autopromoção ou utilizando pessoas de renome para falar, tal. E a educação, na verdade, as pessoas que estão na educação querem escutar quem está na educação falando. Eu tenho essa visão, sabe? E aí é bem gostoso quando eu pego um programa que nem a gente está fazendo agora. E aí, por isso que quando a gente começou, ou até antes de começar a gravação, eu falei, gente, não se preocupem se o cachorro late, se o filho passa. Eu acho que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente está levando de importante para as pessoas, porque o digital trava mesmo, falha, acontece, é uma parte normal desse processo. Mas a gente está levando conteúdo pertinente, promovendo o debate, e aí esse conteúdo vai estar disponibilizado através das mídias sociais aí, quando eu também, lá nas mídias, vou disponibilizar todos os canais de acesso até vocês aí, para quem quiser conversar com vocês diretamente, tá? Eu agradeço e passo para vocês aí para uma palavra final. O silêncio Nossa, tá que eu cortei o silêncio. Daniel, Lorena, muito obrigada pelo convite. Como eu digo, falar sobre educação é super gratificante, mexe com propósito de vida, mexe com missão que a gente tem. Concordo quando você diz que o professor não faz só pelo dinheiro, não faz mesmo. Faço sua a minha fala. E eu continuo acreditando que a gente tem, sim, muito a mudar, a contribuir, e eu acho que a gente desenvolve pessoas por meio da educação. Então, por isso que a gente está aqui. Obrigada, foi um prazer e uma honra para mim e para a Capa estar presente aqui com vocês. Prazer, Aline, prazer, Bruna, foi uma troca muito legal. Eu? A Aline ficou quietinha, então vou eu. Eu quero agradecer também, né, a oportunidade de ter conversado com vocês, de ter discutido assuntos tão pertinentes para esse momento e tão importantes, né? Eu acho que realmente a gente não trabalha pelo dinheiro, né? Quem está na educação, somos movidas por uma paixão, né? E por um ideal, né? De um acreditar. A gente acredita que
a gente vai fazer a diferença, a gente acredita que é possível, né? A escola com que a gente sonha, a sociedade com que a gente acredita que seria uma sociedade melhor, é possível de acontecer. E cada uma vai fazendo a sua parte no raio que consegue atingir, né? A gente vai tentando isso. E que bom que eu conheci vocês, que bom que nós conversamos. Eu vou depois procurar as instituições aí de vocês, os projetos que vocês participam, para tentar saber um pouco mais, para ver, e me coloco à disposição sempre para conversar, para trazer mais dúvidas, mais inquietações, né? Porque na educação a gente nunca tem certezas, né? A gente sempre tem dúvidas, inquietações, e acredito nisso mesmo, que o caminho a gente constrói caminhando, e acho que hoje a gente deu mais um passo, né? Dentro disso que a gente acredita, dentro do que a gente acha, considera que seja importante nesse momento. Daniel, você é um querido, obrigada, sinto falta de trabalhar com você, né, daquelas loucuras que a gente, de repente, chegava com uma pauta e saía com outra completamente diferente, né, porque a gente ia conversando e vendo que dava para mudar, dava para fazer outras coisas, e a gente saía feliz, né, sempre. Obrigada. Sem dúvida. Valeu. Eu também quero agradecer por essa oportunidade, de conhecer vocês, de conversar sobre isso. Educação é movimento e é por isso que ela nos move, não é mesmo? Acho que, como para finalizar assim, eu cheguei aqui com bastante latente a questão de desigualdade, que é um ponto que eu fico estudando bastante em relação à educação e cultura digital. E acho que hoje eu saio daqui com várias questões sobre o cuidado com o professor e os riscos de precarização do papel dele, né, das relações de trabalho e tudo mais. Educação, como rotineiramente, resolver um monte de coisa, vários problemas complexos, e é isso que faz com que a gente continue caminhando, criando e buscando soluções. Então, fiquei muito feliz de conhecer vocês e saber que tem mais gente aí debruçada nisso para repensar essa escola e chegar naquilo que a gente sonha e quer para todo mundo. Muito obrigada, Legal, gente. Muito obrigado. Eu vou interromper a gravação agora, a gente fica por aqui. Eu vou pedir para vocês ficarem mais 2 minutinhos comigo, tá bom? E aí, deixa eu interromper a todos vocês que estão assistindo. A gente está finalizando agora e muito obrigado.